Boa noite, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar uma aulinha agora, essa vai ser mais rápida, porque eu vou resolver 3 exercícios de capacitores. O primeiro exercício diz o seguinte: os capacitores da figura abaixo estão completamente descarregados. As capacitâncias são C1 4 microfarads, C2 8 microfarads, C3 12 microfarads. E a diferença de potencial da bateria é de 12 volts. Quando a chave S é fechada, quantos elétrons passam pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C, pelo ponto D? Na figura, os elétrons estão se movendo para cima ou para baixo ao passarem pelo ponto B e pelo ponto C. Então, nós temos aqui, olha, esses capacitores estão completamente descarregados. Na hora que a gente vai fechar, na hora que fecharmos essa chave aqui, essa fonte aqui de 12 volts vai começar a carregar esses capacitores. Ponto A, ponto C, ponto B, ponto D. Primeira pergunta: quantos elétrons passam pelo ponto A? Eu só esqueci de colocar o ponto C que fica aqui, ó, tá? Primeira coisa, C1 e C2, eles estão em paralelo. Observe, se nós pegarmos um multímetro e medirmos a diferença de potencial daqui com aqui e esse ponto A com esse ponto C aqui, desprezando a resistência desse fio, nós temos que C1 e C2 têm a mesma diferença de potencial. Então, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eu posso encontrar um capacitor, uma capacitância equivalente. Ou seja, se eu retirar esses dois capacitores e colocar um capacitor equivalente, ele vai ter a mesma função desses dois. Mas esse capacitor equivalente tem que ter essa capacitância. A capacitância de capacitores em paralelo é a soma das capacitâncias dos capacitores, que vai dar 4 mais 8, 12 microfarads. Segundo ponto, eu já tenho aqui, já substituí o meu C1, meu C2 pelo capacitor equivalente, que vou chamar de C12. C12 agora está em série com o C3. Observe que a diferença de tensão entre eles aqui é diferente, mas a carga armazenada em cada um deles é igual. Se eles estão em série, vamos calcular a capacitância equivalente, que eu vou chamar de C123, ou seja, posso substituir os 3 capacitores agora por um único capacitor, que eu estou chamando de C123. E esse capacitor equivalente é 6 microfarad. Então, nós já sabemos que Q3 é igual a Q12, porque o C3 está em série com o C12. E qual a carga que passa no ponto A? A carga que passa nesse ponto A é a carga final, né, desse capacitor, quando ele estiver plenamente carregado. A gente quer saber qual a carga total que vai passar depois que ele estiver plenamente carregado. Então, vamos achar a carga desse capacitor plenamente carregado. Vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial, que esse V aqui, que é 12 volts. Então, a carga armazenada nesse capacitor, que foi a carga que passou no ponto A para carregar esse capacitor equivalente, é 72 microcoulombs. Mas o que o problema pede é o número de elétrons que passaram por esse ponto A. O número de elétrons é a carga total dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Com isso, a gente encontra que passaram pelo ponto A 4,5 vezes 10 a 14 elétrons. No ponto B, vai passar qual a quantidade? Vamos olhar aqui, olha. No ponto B, vai passar a quantidade de elétrons que resultou na carga total armazenada nesse capacitor 1. Eu vou chamar de Q1 igual a C1V1. Q1 igual a C1V1. C1 nós já sabemos que é 4 microfarad vezes V1. Qual a diferença de potencial aqui
em C1. Olha só, V1 é igual a V2, que é igual a V12. Então, se eu encontrar V12, eu vou estar achando tanto V1 quanto V2. Então, V12 é a carga Q12, no capacitor equivalente, dividido pela capacitância equivalente C12. A diferença de potencial nesse equivalente vai ser 6 volts, como ele possui o mesmo valor de V1 e V2, nós temos só que colocar aqui o V1 igual a 6 e achar a carga armazenada no capacitor 1. Número de elétrons, Q1 sobre a carga elementar, que dá 1,6 vezes 10 a 14 elétrons. E no ponto C? Novamente aqui, ó. No ponto C, que fica aqui, tá certo? É a quantidade de cargas que passaram no ponto C, que carregou C2. Depois de carregado, a carga 2 no capacitor 2 vai ser C2 vezes V2. V2 a gente já sabe que é 6 volts. C2, 8 micro. Q2, 48 microcoulombs. Número de elétrons é pegar esse Q2 e dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual a quantidade de cargas que passou aqui no ponto D? Olha só, o ponto A está aqui, o ponto D está aqui, olha. Então, a quantidade de cargas que passou aqui nesse ponto D vai ser a mesma que passou no ponto A. Então, no ponto D é igual ao ponto A. Agora, a pergunta é: os elétrons estão se movendo para cima ou para baixo ao passar pelo ponto B e pelo ponto C? Pelo ponto B e pelo ponto C. Vamos analisar o seguinte. O verdadeiro sentido dos elétrons é o seguinte. Essa parte positiva aqui da fonte, quando a gente desenha isso aqui, essa parte maior aqui é a positivo e a menor é a negativa. Essa parte positiva aqui vai realizar trabalho atraindo os elétrons dessa placa de C2. Então, elétrons vão sair daqui e vir passar por aqui. Então, vai passar por A no sentido para a esquerda. Da mesma forma que os elétrons vão sair de C1, dessa placa de cima de C1 aqui, passando pelo ponto A para a esquerda. Se elétrons estão saindo dessa placa e dessa daqui, tanto essa daqui vai ficar positiva, quanto essa daqui vai ficar positiva. Essa daqui vai ficar negativa, né, porque essa positiva, como ficou positiva, vai atrair os elétrons para essa placa aqui, logo essa daqui vai ficar negativa. Então, os elétrons vão ter que passar aqui, ó, pelo ponto C, subindo para chegar até essa outra placa aqui. Então, nós vamos ter positivo e negativo. Aqui, como ficou positivo, vai também atrair os elétrons para essa outra placa. Então, eles vão vir passando pelo ponto B para cima, e aqui vai ficar negativo. Esse é o sentido real dos elétrons. Quando lá na frente a gente for trabalhar com corrente, a gente vai adotar o sentido contrário, que na maioria dos casos não vai fazer diferença, tá certo? Quando a gente fizer a somatória das diferenças de potenciais em cada malha. Então, quer dizer, fechou-se aqui a chave, os elétrons começaram a fluir, ou seja, corrente elétrica, que são elétrons em movimento, começou a circular aqui até esses capacitores ficarem plenamente carregados. Ficando plenamente carregado, para de fluir corrente. Então, a resposta aqui vai ser, no ponto C, os elétrons vão estar subindo, no ponto B também subindo.
Próximo exercício. Na figura abaixo, as capacitâncias C1 igual a 1 microfarad, C2 igual a 3 microfarad, e os dois capacitores são carregados com diferenças de potencial de 100 volts, de polaridades opostas. Em seguida, as chaves S1 e S2 são fechadas. Qual é a nova diferença de potencial entre os pontos A e B? Olha, nós temos aqui que dois capacitores estão inicialmente carregados, eles foram carregados com 100 volts. Então, cada um tem uma quantidade de carga neles, inicialmente. Quando nós fecharmos S1 e S2, os elétrons vão começar a fluir de uma placa para outra, até que atinja o equilíbrio. E vamos ter agora uma nova diferença de potencial entre A e B. Qual vai ser essa nova diferença de potencial? Então, olha só, C1 e C2 foram carregados com uma diferença de potencial de 100 volts, de polaridades opostas. Então, inicialmente, Q1 é C1 vezes 100, que é 10 a menos 4 coulombs. Q2 é igual a C2 vezes 100, que é 3 vezes 10 a menos 4 coulombs. 100 porque nós estamos olhando a carga inicial, antes de fecharmos as chaves, S1 e S2. Alguns elétrons de C2 irão fluir para C1 até atingir o equilíbrio. Quando atingir o equilíbrio, V1 vai ser igual a V2, pois C1 e C2 estão em paralelo. Então, letra A, V1 igual a V2 e VAB, diferença de potencial entre os dois pontos, vai ser a carga total do conjunto dividido pelo C equivalente. Como eles estão em paralelo, C equivalente vai ser C1 mais C2. E a carga total vai ser Q2 menos Q1. Por quê? Vai haver uma redistribuição de cargas. Aqui, ó, C1 mais C2, 4. Então, a nova diferença de potencial vai ser 50 volts. E qual vai ser a carga agora em cada capacitor? Bom, Q1 vai ser 1 vezes 10 a menos 6, que é a capacitância de C1, vezes 50 volts, que é a diferença de potencial agora. Então, é só multiplicar aqui para você achar Q1. E Q2, 3 vezes 10 a menos 6, que é a capacitância de C2, vezes 50 volts, que é a diferença de potencial dele agora. Com isso, você acha a resposta B e C. Terceiro e último exercício. Na figura abaixo, as placas do capacitor de placas paralelas têm uma área de 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E o espaço entre as placas é preenchido por 2 blocos de material isolante com 2 milímetros de espessura cada um. A constante dielétrica de um dos materiais é 3 e a do outro é 4. Qual é a carga armazenada no capacitor por uma bateria de 7 volts? Ele falou que os capacitores são de placas paralelas. Lembra, os capacitores podem ser de placas paralelas, podem ser cilíndricas, ou seja, eu tenho um cilindro metálico por dentro e uma outra superfície metálica por fora, cilíndrica, ou esférica. Então, nesse caso aqui, nós temos de placas paralelas. Mesmo que em um circuito, a gente sempre desenhe, né? Independente da forma, a gente sempre desenha placas paralelas. Mas o formato dele vai influenciar na capacitância. Por exemplo, capacitores de placas paralelas, a capacitância é ε0A, que é a área da placa, dividido pela distância entre as placas. Se nós colocarmos um dielétrico, basta a gente multiplicar, a nova capacitância vai ser a constante dielétrica vezes a capacitância dele no ar. Então, nós temos aqui que C2 vai ser 4 vezes ε0A sobre D. C1 vai ser 3 ε0A sobre D, porque o K1 é 3 e o K2 é 4, a constante dielétrica desses dois materiais. Da forma que esses dois dielétricos foram colocados dentro desse capacitor, nós podemos considerar
esse capacitor como se fossem dois capacitores em série. A gente pode tratar separadamente aqui, olha. Onde Q1 vai ser a carga armazenada no capacitor 1 vai ser igual à carga armazenada no capacitor 2. As diferenças de potenciais vão ser diferentes. E se eu substituir por um capacitor equivalente, a carga armazenada nesse capacitor equivalente também vai ser igual a Q1 e Q2. Bom, como calcular essa capacitância equivalente? 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, já que eles estão em série. Sendo Q igual a CV, né, a carga no capacitor é a capacitância vezes a diferença de potencial no capacitor, nós vamos ter que Q1 é igual a 3 ε0A sobre D vezes V1, Q2, 4 ε0A sobre D vezes V2. Q1 é igual a Q2. Então, substitua a expressão de Q1 aqui, de Q2 aqui, a gente encontra que V2 é 3/4 de V1. Agora, a soma da diferença de potencial dos capacitores em série, V1 mais V2, é igual à diferença de potencial dos terminais aqui, antes de V1 e depois de V2, que nesse caso aqui é a própria tensão 7 volts. Então, eu sei que V1 mais V2 vai ser igual a 7. V1 mais V2, que é 3/4 de V1, igual a 7, V1, 4 volts. Se V1 é igual a 4 volts, V2 vai ser 3 volts. Com isso, eu posso achar aqui quem é Q1 e quem é Q2. Ele quer saber a carga armazenada no capacitor. A carga armazenada no capacitor, eu posso pensar o seguinte: a carga armazenada no capacitor vai ser a carga armazenada nesse capacitor aqui, a diferença de potencial aqui, e aqui vai ser o meu C equivalente, porque eu estou considerando aqui como se fossem dois, substituindo por um C equivalente aqui, eu vou ter que a carga no capacitor vai ser igual ao C equivalente, que calculando através dessa expressão me dá 1,52 vezes 10 a menos 10 farad, vezes a diferença de potencial a qual eles estão submetidos, que é 7 volts, vai me dar a carga armazenada no capacitor, que é 1,06 vezes 10 a menos 9 coulombs. Bom, eu procurei pegar um exemplo diferente, exemplos diferentes, né? Desses 3 exemplos, cada um tem uma especificidade. Então, eu acho que com esse exercício dá para vocês tentarem resolver os outros, ok? Bom, eu espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê na próxima aula, tá? Um grande abraço para vocês.